Este vídeo tem como objetivo falar do teorema da decomposição polar de tensores de segunda ordem. E tal teorema tem uma utilidade extremamente relevante na descrição de um corpo que se deforma, permitindo fazer uma decomposição dessa formação em dois tipos de movimento, caracterizados por uma rotação de corpo rígido seguido de uma deformação, ou também, alternativamente, de uma deformação seguida movimentação de um corpo rígido. Essa decomposição em duas etapas é o que permite a álgebra que vamos apresentar agora, e ela está caracterizada através desse teorema. Consideremos então um tensor F, que está dentro do conjunto dos operadores lineares. Ele é inversível e tem a propriedade que o determinante dele é não nulo e positivo. Então, aqui vem a consequência do teorema, existem únicos tensores U e V pertencentes ao grupo dos tensores simétricos positivos definidos, e o tensor R pertencente ao grupo dos ortogonais positivos, isto é, das rotações, tal que o tensor F pode ser decomposto em forma multiplicativa pelos tensores R operando sobre U, ou igualmente V multiplicando o tensor R. Passaremos a provar este teorema logo a seguir, mas antes vejamos algumas consequências que serão úteis em nosso caminho. A primeira delas é verificar que ocorre com a operação F transposta vezes F. Se tomamos a decomposição RU, isso significa fazer RU transposta vezes o próprio RU. Operando o produto de tensores transposto, e ficou U transposta R transposta RU. Admitindo então que essa rotação, esse tensor R é uma rotação, este produto é identidade, porque a transposta de um tensor de rotação é igual a R menos 1. Por outro lado, o tensor U é simétrico, de maneira tal que U transposto é igual a U, dando como resultado final o que nós chamamos de U ao quadrado. A segunda consequência é uma operação similar. Faço agora F por F transposto. Uso a outra decomposição, VR, de maneira tal que V vezes R operando com VR transposto. Isto dá V vezes R, R transposta, V transposta. Pela mesma situação anterior, isto dá a identidade, e V é um tensor simétrico, de maneira tal que o resultado aqui é V ao quadrado. Finalmente, se admitimos então essa decomposição, sabemos que F é tanto RU como VR. Se notamos esta igualdade e multiplicamos a esquerda dela por R transposta, nós teremos como consequência que U, porque R transposta R dá identidade, então fica U igual a R transposta VR. E automaticamente podemos também concluir que o próprio V é igual a R, U, R transposta, fazendo simplesmente a operação inversa da anterior. Passemos agora a fazer a prova deste teorema. Como vocês observam do enunciado, encontramos duas coisas que precisamos mostrar. A primeira é a existência desses tensores e dessa decomposição, e, segundo, a unicidade deles. Isto é, existe um único R, existe um único U, existe um único V, com as propriedades citadas acima. Faremos essa prova em etapas. A primeira consiste em definir um tensor C como operação F transposta F, e um tensor B fazendo agora F transposto. Notemos que se tomamos F transposta F e fazemos a transposição desse produto, dá como resultado
o segundo transposto mais o primeiro transposto, que já é um transposto, dando como resultado o próprio F. Em outras palavras, isto é o próprio C, ou, chegando à conclusão, C pertence ao conjunto dos tensores simétricos. Igual sorte ocorre com o B, porque se tomamos F transposto e transpomos esse produto, isso dá a transposta do segundo, que dá o próprio F, e a transposta do primeiro, que é o próprio tensor B, chegando à conclusão, então, que B também pertence aos tensores simétricos. O segundo passo consiste em provar que os tensores C e B são positivos definidos. De fato, tomemos o tensor C e operamos ele com U, produto interno com U, sendo esses U um vetor arbitrário dentro do espaço vetorial. Então, pela própria definição de C, isto significa F transposta F, operando sobre U, produto interno com U. Eu posso levar F transposta para outro lado do produto interno, configurando F vezes U, produto interno com F vezes U. Isto, em outras palavras, se pode escrever como F operando sobre U em norma ao quadrado. Automaticamente, como U é um vetor diferente de zero e F é inversível, ele transposta vetores diferentes de zero em vetores também diferentes de zero. O norma desse vetor resultante terá que ser necessariamente positivo, a norma quadrática. Conclusão, esta operação que está aqui tem que dar um número necessariamente não negativo. Concluindo como consequência que C é um tensor simétrico por um lado e positivo definido. Posso fazer a mesma sequência de raciocínio para o tensor B. B operando com U, produto interno com U, né? Eu deveria colocar todos estes vetorzinhos aqui embaixo, igual a F vezes F transposta, operando sobre U, produto interno com U. Isto é equivalente a F transposta U, produto interno F transposta U, igual a norma do vetor resultante F transposta U. Novamente, como F é um tensor inversível, esse vetor F transposta U não pode ser zero, e como isto é um valor quadrático, este número resultante é maior do que zero, chegando novamente à conclusão que o vetor B, o tensor B, chegando à conclusão que o tensor B é um tensor simétrico positivo definido. Então, o resultado desta prova é que C e B pertencem aos tensores simétricos positivos definidos e que U está definido por construção como raiz quadrada do tensor C e que B também é definido como raiz quadrada do tensor B. E pelo que vimos das propriedades da raiz quadrada de tensores simétricos positivos definidos, chegamos à conclusão que U também pertence a este grupo, assim como o tensor B. O terceiro passo consiste em conseguir demonstrar que o tensor R é um tensor ortogonal positivo, isto é, uma rotação. Para isso, vamos trocar de página. Com os tensores U e V já disponíveis, calculados anteriormente, podemos definir agora o tensor R como a operação F por U a menos 1. É uma questão de definição. Temos um tensor F e temos um tensor U. A partir dessa definição, verificamos que se operamos R transposta com R, pela própria construção desse tensor, fica F U a menos 1, tudo transposta operando com F U a menos 1. Pela operação de transposição do produto, fica U a menos transposta, F transposta, F U a menos 1. Lembrando que F transposta é o produto de U vezes U,
teremos U a menos transposta, que não faz sentido chamar de transposta porque ele é simétrico, então fica U a menos 1, vezes U e U a menos 1. O resultado disto é o tensor identidade. Então, se temos um tensor cuja transposta é igual à identidade, chegamos à conclusão que o tensor R pertence ao grupo dos tensores ortogonais. Basta agora provar que ele é um ortogonal com determinante maior do que 1. Sendo o tensor U simétrico positivo definido, o determinante dele é maior do que 0. Por hipótese, o determinante de f era maior do que 0. E como o determinante de f igual ao determinante de R vezes o determinante de U, concluímos necessariamente que o determinante do tensor R tem que ser um número estritamente positivo, fechando, portanto, a prova que buscávamos. Falta agora provar unicidade de U, V e R, que é o próximo passo para o qual vou trocar novamente de página. Consideremos para isto a existência de duas decomposições do tensor F, uma através de RU, R barra, U barra, e a outra através de VR, VTU, RTU, onde esses tensores não são necessariamente iguais a U, V e R, respectivamente. Entretanto, se seguimos os mesmos argumentos que nós fizemos anteriormente, teremos por essa decomposição que se fazemos F transposta F, o resultado será U barra transposta R transposta R, U barra, dando como resultado U barra ao quadrado. E esse U barra ao quadrado é a mesma, quando usamos a outra decomposição, é igual ao que nós chamamos de U ao quadrado, chegando à conclusão, portanto, que U tem que ser igual a U barra. Seguindo argumento similar, ao fazer a decomposição F transposta, utilizando esta regra, chegaremos à condição que V RTU por F transposta, que seria RTU transposta V transposta, dá como resultado, devido a isto ser identidade, o valor de V tio ao quadrado, mas nós já tínhamos chegado à conclusão que isto também era igual a V ao quadrado, e que leva como consequência a condição que o V tio tem que ser igual ao próprio V como tensor. Temos assim unicidade dos tensores U e V. Resta agora verificar unicidade do tensor R. Utilizando esta decomposição, podemos verificar facilmente que o que chamamos de R barra é a operação de F multiplicado por U barra a menos 1. Mas como U barra a menos 1 é o próprio U, fica F U a menos 1. E isso nós já tínhamos visto que era a definição do tensor R, chegando, portanto, à conclusão que R barra é igual a R, ambos, ou o mesmo, como um tensor ortogonal positivo ou uma rotação. Em forma similar, utilizando esta outra decomposição, chegamos à conclusão que R tio é igual a V tio a menos 1 operando, multiplicando F, mas como V tio é o próprio V, então fica V a menos 1 multiplicando F, e isto era a própria definição de R novamente, chegando à conclusão que R tio é o próprio R e igual a R bar. Conclusão final: existem únicos U e V pertencentes aos simétricos positivos definidos e um único tensor R que está dentro dos ortogonais
positivos, isto é, com aqueles com determinante unitário, tal que permitem fazer decomposição do tensor F inversível e com determinante positivo em RU ou VR, fechando assim a prova de nosso teorema. Para finalizar, deixo aqui dois exercícios que consistem em provar umas propriedades que acabam sendo úteis em nosso percurso. A primeira é verificar que o tensor C é positivo definido. C e só C, a parte simétrica dele está dentro do grupo dos tensores simétricos positivos definidos. Essa prova de C só C significa, admitindo que C é positivo definido, devo chegar à segunda conclusão, e inversamente, dada que a parte simétrica de C pertence aos tensores positivos, simétricos positivos definidos, devo poder provar que o tensor C é positivo definido. A segunda propriedade está parcialmente já respondida em um teorema que acabamos de discutir, mas enunciando indica que, sendo F um tensor inversível com um determinante positivo, então podemos fazer a decomposição RU com U simétrico positivo definido, e U pode, teorema de decomposição espectral, ser escrito através dessa expressão que nós temos ali. Reciprocamente, F com a outra decomposição VR, com V pertencente a simétrico positivo definido, V também sendo decomposto da maneira ali escrita. Notemos que os autovalores são os mesmos. Este é um aspecto importante que vocês têm que provar. E os autovetores são aparentemente diferentes. Mas a prova que vocês têm que chegar é que o autovetor de V é uma rotação dos autovetores de U. Essa é a consequência importante que nós utilizaremos com muita intensidade, podemos chamar assim, na parte cinemática, quando vejamos corpos deformáveis. Fecho aqui este vídeo.